Sejam todos bem-vindos e hoje vai ser a aula 39. Nós vamos falar das crianças desenhadas por Zamani. Nós estamos na segunda-feira, dia 9 de fevereiro de 2026. Bom, hoje é mais sobre a questão de que quando nós pesquisamos desenhistas como nós, temos que saber um pouco da vida dele, a biografia dele, porque isso é interessante, porque serve de modelo para os nossos desenhos. Boa noite, Cid. Guilherme, eu respondo depois isso daí, ele não é referente à aula, certo? Eu falo para ti depois, beleza? Você chegou mesmo, é verdade, Rafael Xizeli? Vamos ver. Aí, Crianças Zamani é que tem uma personagem, uma pessoa, um artista, um concept artista, criador de personagens, e vamos dar uma olhada nele. Eu não encontrei a biografia dele, mas eu encontrei o currículo desse sujeito. Página 40. Aqui está. São esses desenhos que nós vamos fazer hoje. Então, essas crianças, olha como elas são feitas. Zamani é um artista, chama-se Youssef Zamani. Aqui tem, ele foi instrutor da N Academy de 2006 a 2008. Então, nós temos aqui uma biografia dele até 2016. Por isso, nós sabemos que ele... Vamos ver se eu consigo ler isso daqui. Acho que eu consigo. Espera um pouquinho. Eu vou pegar isso daqui, colocar mais perto de mim e eu vou ler com vocês. Todo mundo preparado? Então, ele fez um trabalho de meio período na Art Instructor, na Era Academy. Talvez tivesse 18 anos, não sei quando ele nasceu, porque eu não achei a biografia dele. Ele trabalhou como freelancer, ilustrador freelancer, significa que ele trabalha em casa e de vez em quando pega trabalho. Ele pegou o trabalho de Love Bacon e da We Have Came From Far Away, que é uma história em quadrinho. Isso foi em 2009 até 2010. Então, quando ele trabalha com isso daí, ele ganha uma grana, o roteirista manda e é publicado. Também trabalhou como freelancer na criação de design de personagens para a companhia Median Game. Também trabalhou como freelancer na primeira Hunt Bantu Games, da Rokia Aran Games Studio. Deve ser da Índia pelo nome. Então ele também foi desenhista de personagens, freelancer também. Veja como tem muito freelancer. Na Hasivat and Karagoz Animationatnetko Production, de 2013. Então, também foi designer, personagem. Também ele foi criação de personagem, freelancer também, pela Tuca Animation Studio, em 2014. Também para King Era, também pela design de Standard Animation da Tuca Animation Studio, de novo. E vai embora, 2015, pela Zariab e Aliens Animation, também criação de personagens. Barajon, a animação de estúdio. Trabalhou meio período aqui, part-time, na ilustração da graphic design da Five Pictures Company, 2015 a 2016. E depois, em 2016, ele conseguiu um trabalho o dia inteiro, sabe? 8, 9, 10 horas. Boa noite, tudo bom, Léa? 10 horas. Então, é full time, que a gente fala, né? Então, é um graphic designer e criação de personagem da Emerald City Games. E ele estava trabalhando até o momento que eu publiquei esse livro. Por isso está escrito até o presente. Isso daqui, gente, é uma coisa importante para vocês, porque se chama de currículo. É currículo de trabalho. Então, nós acabamos de viajar para o futuro para ver o nosso querido Zamani colocando o seu currículo. Eu não encontrei uma biografia dele, ele não foi tão relevante para ter biografia, mas provavelmente ele vai, porque ele trabalha muito bem. E aqui está, currículo. Os currículos de designers, a forma de fazer. E é bom treinar. Mesmo você, Guilherme, que tem ainda 11 anos, você pode treinar currículo, não é? Designer, comunicação, como saber ouvir. Mesmo com baixa idade, quando você fizer um quadrinho, já começa o currículo. Certo? E aqui está o currículo do Youssef Zamani. Quero mostrar o trabalho dele.
Veja, vocês podem fazer assim. Você tem um artista que vocês gostam bastante, tipo o desenhista do Pokémon, o desenhista do Naruto, o desenhista do One Piece, assim vai, etc. Né? O do One Punch Man. Coloca o nome do artista e escreve ali, ó, aqui nós vamos colocar Youssef. E vale a pena, porque vocês pesquisam e se torna um exemplo para vocês. Então, Guilherme, é um exemplo para ti. Por isso, descobre sobre eles. Aqui está. Youssef Zamani, tem no ArtStation e tem no Instagram. ArtStation, artstation.com. Ali vocês conseguem trabalho e vocês podem fazer o portfólio de vocês. Ou podem fazer o portfólio no Instagram. Aqui está o portfólio do Youssef Zamani. Olha aqui o rosto dele, o corpo dele. Ah, peraí. Perdão. É bom entrar no próprio Instagram, né? Será que tem Instagram aqui? Pior que não. Ô, gente, eu não instalei Instagram aqui. Tá, vamos voltar para cá. Ó, aqui está o rosto dele e aqui está o trabalho que ele fez. Então, os últimos trabalhos deles, tá? Vamos ver se eu consigo ver um trabalho sem precisar entrar. Não, teria que instalar. Bom, esse trabalho aqui dele é bem antigo, muito antigo isso aqui. É de 2017, tá? Então ele fez essas crianças. Mas ele começou a fazer muitos jogos, ele se afastou disso daqui. A forma como é feita essa caricatura é bem bonito. Gosto muito dos desenhos da Akira Toriyama. O Rafael XL, olha só. Guilherme, ele acabou de falar do Toriyama. A gente vai ver isso com estilos depois. Quando a gente trabalhar na busca de estilo, a gente vai ver vários personagens e vamos ver o Toriyama, que vai ser aonde? Busca seu estilo. Eu nem lembro onde que é. Aqui. Encontre seu estilo, página 334. Isso vai estar no futuro. Também é importante, vocês estudam o estilo do cara. 305, 327, 334. Tá aqui, ó. Aqui fala de estilos, fala se vocês estudarem vários artistas diferentes e acabaram de falar aqui sobre o Toriyama, que é um artista de mangá, deixa eu ver, Naoko Takehiro Inoue. Tinha certeza que ele estava aqui. Eu acho que eu não coloquei ele aqui. Bom, eu me enganei. Eu pensei que eu tinha colocado na lista. Eu só coloquei o Masashi Kishimoto, Naoko Takeuchi e o Takehiko Inoue e o Fujiko Fujio. Né? E dos realistas, Charles Lavesso, Olivier Coipel, Felipe Massafera e Ralph Meyer. Daí tem os cartoons, as caricaturas, tatuagem, abstratos. Exato. Olha, o que ele falou, eu pensei que ele sabia, tá? Eu não falei. Porque eu acho que todo mundo sabe do Toriyama, né? Eu acho, porque ele é muito famoso, né? É muito famoso mesmo. O problema dessas pessoas muito famosas é que eles têm muitos fãs. Como eles têm muitos fãs, muita gente segue esse estilo, né? Aqui. Toriyama, imagens. Eu escrevi Totoyama. Toriyama. Por isso, cuidado com o pessoal muito famoso. Procurem pessoas diferentes, tá? Vou escrever Akira, não colocou. Ah, já apareceu ali, quando eu coloquei aqui, apareceu, olha. Aqui está ele. Ele é dos mais antigos, olha ele quando era jovem, ele mais velho. Então ele é bem importante. Aí, depois vocês escrevem aqui, ó. Bem assim. S-K-E-T-C-H. Verdade. Ó, isso aqui chama-se sketch. Por quê? Porque é o que vocês fazem, vocês desenham a lápis. Quando você vê um desenho bem acabado e tenta fazer aquele desenho bem acabado, vocês não sabem que ele passa por um processo de rabisco, que é esse processo de rabisco que eu estou mostrando. Aí o pessoal fala, nossa, o cara desenha ruim. Olha, esse é o desenho do Toriyama, cara. Esse é o rabisco. Quando você vê aquele desenho perfeito, arte final e coisa assim, é outra coisa. Os estudos dele eram estudos a lápis, apagando, tem o esboço, tem o croquis, e é bom você saber como ele trabalha. Porque line art, eu vou treinar line art para ficar bom, igual aquilo Toriyama? Tá errado. Não é assim. É contagem de cabeça, é esboço, é volumetria, é proporção. Toriyama fazia assim. Essa que é a ideia. Ó,
Uma página de estudo dele. Parece uma página de estudo de um colega de vocês que desenha bem. Não parece? Hein, Guilherme, não parece? Percebeu, né? Por isso, nós vamos ver o Youssef Zamani. Ele não é tão famoso quanto esses grandes artistas. Mas ele é um artista muito talentoso. E como ele é muito talentoso, vocês estudarem ele, vocês desenvolvem um estilo. Mas vocês desenvolvem um estilo que sai do eixo. E é por isso que eu escolhi o cara. Vamos ver uma coisa aqui, uma folha de papel. Aqui. Onde tem vidro para proteger essa página. Olha, eu estava falando sobre proporção. E a gente viu na proporção da Clamp, que é uma proporção japonesa, que a criança é tibi. Então, ela tem poucas cabeças, tipo 2, 3. Por isso, olha só. Eu vou fazer uma cabeça aqui. E esse tipo de traço é aquele traço de círculo que tem que treinar das primeiras aulas. Agora eu vou fazer uma cabeça menor, bem estilo tibi, uma cabeça e meia. E bem aqui, eu coloco o corpo. E aqui a perna, ó. O legal do Zamani é o jeito que ele trabalha os pés e mãos. Não é desse jeito redondo, tipo Mônica. É mais parecido com o estilo do Chico Bento, que coloca os dedos do pé. Então, quando ele tem isso daqui, ele trabalha com esta volta aqui. Assim. Uma coisa curiosa é que os grandes desenhistas que a gente gosta e que já morreram, a gente vai imitar o estilo deles, a gente está imitando um estilo que é de uma influência cultural de uma outra época que já passou. Por isso, quando vocês querem desenhar como o Claremont ou vamos ver o estilo do criador da Shield lá, esqueci o nome do cara lá, da Marvel, né? Como que era o nome dele? Fugiu. Mas desses estilos antigos, por exemplo, vamos fazer uma mais antigos, o Will Eisner, por exemplo. O Will Eisner é mais antigo ainda. Vocês estão voltando a 1940. Então, é bom saber o que está sendo criado hoje em dia. Verem estilos que têm 5 anos, que surgiu há 7 anos atrás. E é nesse momento que o nome do Youssef Zamani é interessante. Ó, como eu fiz. O dedão vindo para cá e o pé. Esta viagem aqui. E o braço? O ombro está aqui, ó. Vou colocar o braço para cá. Estava em dúvida, né? Vamos fazer ele segurando uma bola? É uma boa ideia. Então, eu vou fazer um dedinho pequenininho. Aqui eu fiz a caixa. E aqui eu faço um braço gordinho. E aqui eu faço os dedos como se fossem fandangos. Não é Stan Lee. O Stan Lee, Rafael X, não desenhava. O Stan Lee era um trapaceiro. Ele conseguia... Nem roteiro ele fazia. Nem os personagens ele criava. Ele dava umas ideias lá. O Maurício de Souza é mais desenhista que o Stan Lee. Que o Maurício de Souza também dava umas ideias de roteiro, como o Stan Lee, também era editor e também era o cabeça organizador da coisa. Né? Então, não Stan Lee. Jack Kirby, obrigado, Jack Kirby. Isso aí. Stan Lee, teve gente já em 1960, já estava pegando do Stan Lee, meio que obrigava ele a assinar, obrigava ele a dizer que quem criou o personagem foi outra pessoa, como o Dico, na criação do Homem-Aranha. E ele, tudo chateado, falou, eu nem dou importância para isso, eu deixei o nome do Dico, apesar que a ideia foi minha, ele falava revoltado, né? Mas a ideia que ele deu era de criar o Homem-Mosca. E o Homem-Aranha, que o Dico criou, já tinha sido criado uma ideia do Homem-Aranha para o Jack Kirby anos antes. Para vocês terem uma ideia de como que fica a coisa. Ele era pilantra, malandro, esperto. Jogava tudo para si e ficava no holofote, enquanto as pessoas trabalhavam um monte.
O Jack Kirby ficou com tanta raiva, mas com tanta raiva disto, que ele saiu da Marvel. O Stan Lee tentou chamar o Jack Kirby novamente, né? Ó, vou deixar a cabeça um pouco menor. E agora veja, como acontece Homem-Mosca está horrível, é tipo Super Libélula. Ah, eu acho que a Super Libélula foi uma brincadeira sobre isso, quando criou a Libélula, que é um programa de humor tirando sarro do Homem-Aranha. Acho que era uma alfinetada. Ó, esta volta tem relação com a maçã do rosto, certo? É a maçã do rosto. Então aqui tem a maçã do rosto e aqui tem a maçã do rosto. Stan Lee nem desenhava, cara. Dá raiva, né, que a gente vê o Stan Lee como o verdadeiro cabeça de todas as criações, quando teve vários desenhistas muito bons. Quando a gente ver a aula de roteiro, a gente vai ver isso. Nós vamos ver o método de criação da Marvel. É o método Marvel. O método de roteirização da Marvel. Referência do universo do X-Men. É muito bom. Leia o que o Rafael X falou ali. O Homem-Libélula, o Super-Libélula, não lembro, é uma paródia ao Homem-Aranha e ao universo Marvel. E ele falou ainda que tem algumas referências do universo do X-Men. Ó, pus pra cá. E eu fiz um olho assim. Só que este olho, eu coloquei aqui forte. Bom, não ficou bom. Por que não ficou bom? Porque quando eu deixo escuro aqui, eu deixo ele com olhar de mal. Então vamos mudar. No Tibi não tem nariz. No Zamani tem nariz. Como não tomaram o processo? Eu também não sei. Eles se arriscam, né? Ó, coloca ali. É igual ao Top Gun. Como que o Top Gun não tomou um processo? O piloto sumiu, era uma paródia de O Aeroporto. Ben Jacob, filmmaker. O Alex Ross é um desenhista bom, sim, ele treinou bastante. O desenho dele antes era meio ruizinho, depois ele melhorou. Aí ele resolveu trabalhar com guache, mas como guache ele fazia muito capas. Daí, para ele conseguir um espaço, ele começou a fazer quadrinhos em guache no estilo hiperrealista. Era bem demorado mesmo, mas chamou a atenção de muita gente que queria ver os traços reais antes de existir os filmes, né? Ver o herói no estilo bem realista. Guache é muito legal, porque dá para trabalhar um estilo bem realista no guache. Eu gosto muito do guache, porque tem a possibilidade de correção. Ele utilizava de aguada para dar as sombras realistas e muito escuro, que dava um efeito fotográfico. Mesmo demorando bastante. Ele fez alguns álbuns de luxos bem legais, que fez surgir uma legião de fãs, como o Ben Jacob Filmmaker. E depois ele voltou para o trabalho de capas, porque era um esforço muito grande e muito caro, porque demorava demais. Não valia a pena. Por isso ele parou. E só começou a fazer capas. Você gosta de uma linha mais realista, né? Ó, esse é um rosto. E aqui eu fiz com o cabelo. Mas vamos. Isso daqui não chega aos pés do nosso querido Youssef Zamani. E como não chega aos pés do Youssef Zamani, nós temos que nos esforçar mais. E para se esforçar mais, a gente tem que prestar atenção, treinar, até descobrir como ele fez. Mas eu digo uma coisa, Alex Ross é realista. Não precisam estudar Alex Ross. Todos os realistas trabalham da mesma forma. A diferença do Alex Ross é que ele trabalhava mais como o Norman Rockwell. Ele tirava foto dos seus modelos em ação. Ele convidava os amigos, vestia o uniforme e tirava foto. Querem ver? Aqui. Como que abre esse negócio aqui? Assim. Ok. Ó. Alex Ross. Modelo. Por isso ele fazia cópia de foto. Realista sempre é cópia de foto. Modelo de foto. E há também uso de referência. Uso de referência. Olha esse carinha aqui. Esse é um amigo dele.
que ele fez vestir o uniforme e ele tirou a foto. Então, realismo é fotografia. Não tem outro jeito. Ninguém cria um estilo muito diferente no realismo. O realismo é o mesmo estilo de outros realistas. Ele conseguiu ter sucesso porque ninguém tinha feito um realismo tão bem feito em história em quadrinho. Então ele tirava foto dos modelos, ó aqui ele, o rapaz, quando ele estava jovem, e fazia. Tem espaço de duas cabeças, é verdade, quando eu estava fazendo isso daqui. Eu fiz uma cabeça e meia, mas é isso mesmo. Agora eu vou mostrar uma outra pessoa que era realista e fazia a mesma coisa com o Alex Ross. Mas ele fazia covers, capas. Ele não fazia quadrinhos. Ele é muito mais antigo. O nome dele era Norman Rockwell. Ele também trabalhava com guache, com óleo, com vários tipos de tintas. Também ele usava de fotografia. Veja, a mesma coisa que Alex Ross, mas 30, 40 anos antes. Percebem? O estilo não mudou. Se o Alex Ross estivesse em 1940, com o domínio que ele tem, ele teria o mesmo estilo, porque o estilo é apenas estilo temporal. Só isso. Temporal. Porque ele tem essa história do estudo da época, do estudo da expressão. O Maurício de Souza é um bom desenhista, mas não foi ele que fez aquele desenho lindo da Mônica. Ele fazia um desenho um pouquinho mais feio, né? Mas como ele era um grande empresário, ele contratava desenhistas, que todo mundo quer ser desenhistas. Aí ele criou, eles ajudaram a formar essa Mônica maravilhosa que vocês conhecem hoje. A mesma coisa acontece com o Walt Disney. Ele então é mais empresário que desenhista. Mônica, Maurício de Souza, 1960. Olha o estilo do desenho do Maurício de Souza. E esse estilo foi criado por outros desenhistas. Houve uma evolução. E essa evolução parte de quem ele contratava. Aí, olha aqui. Nessa fase, já teve um estilo melhor, porque outras pessoas... Não é covardia. É empresa. Tudo é produto. É sério. Se o Walt Disney não fizesse isso, não teríamos a produção que chegou no Brasil e os desenhos maravilhosos. E não teria tanto funcionário desenhando. O desenhista sozinho não cria nada. Então ele tem o seu mérito. O mérito empresarial de ligar um monte de desenhistas num lugar comum. E outra, era para vender produto. A Walt Disney vendia produto, vendia alimentos e brinquedos. A Mônica vendia alimentos e brinquedos. A Sica foi o principal patrocinador no início. Então, o Jotalhão vendia massa de tomate junto da Mônica. Certo? Por isso, esse pessoal, o Stan Lee, não vendeu tantos produtos, era mais quadrinhos, viviam de quadrinhos. Então, a Marvel, ela tinha propaganda, mas não era tão forte assim, os produtos não eram tão fortes. Por isso, era uma editora que sempre estava em perigo. Depois eles começaram a vender produtos e começou a ficar um pouco melhor, certo? É isso aí. Por isso, quando vocês veem esse tipo de desenho, isso daqui é produto. O Youssef Zamani, ele cria produtos para a indústria dos jogos. Então, vocês artistas, se querem ser famosos e bem ricos, vocês têm que montar um produto, vender produtos e contratar outros desenhistas para desenhar o seu produto. É isto. Vocês querem ser um artista famoso como o Moebius, como como os desenhistas que a gente citou aqui, eles não são desenhistas ricos. São desenhistas que, se pararem de trabalhar, passam fome. E isso é uma verdade. Então, essa ideia de eu vou criar um mangá e vou ficar rico e famoso? Não. Vocês vão criar um mangá e vão vender produtos em relação a esse mangá. Vamos lá. Vou tentar entender como o Zamani trabalha.
E esse aqui, ó, eu vou treinar esse estilo e entender como ele funciona, é o que os desenhistas do Disney faziam. Eles estudavam outros desenhistas. Nos Estados Unidos era muito forte, até hoje é muito forte, a lei dos direitos autorais. Então, tem história sobre isso. Mesmo que um copie o estilo do outro e forma um estilo único, os personagens que eles criam com produtos estão protegidos sobre direitos autorais. Por isso, quando vocês criam um personagem, ele está protegido pela lei de direitos autorais. Só que vocês têm que ter um jeito de registrar. Existem alguns jeitos. Um jeito é, vocês vão no Rio de Janeiro, mandam e pagam para ser marcado como patente. Tem empresas que pagam como patente. Tem o cartório que paga como patente. Esse daqui, ó, o cotovelo está aqui, aqui eu deixo reto, e eu deixo reto aqui, e eu não faço a entrada desta parte. Aqui está. Por isso, se querem fazer um quadrinho e ficarem famosos, lembrem-se. O personagem de vocês é muito importante. Por isso, treine melhor o personagem. Aqui está o pescoço. Legal. Mas o pescoço não vai aparecer, porque eu vou deixar isso daqui aqui. Aqui está a cabeça e a proporção. Eu quero que isso aqui tenha 1,5 meia de tamanho. Então, a cabeça terá esse tamanho aqui. É esse tamanho que eu quero. Por isso, eu vou ter que aumentar esse espaço para caber aqui, ó. Esboço. É por isso que quando eu mostrei o Toriyama, quando eu estava esboçando, parece o desenhista de um colega de você, desenhista que desenha bem no seu sketchbook. Não parece o desenhista de um gênio, porque ele está trabalhando. Aí está. Para transformar em anime, o anime, um desenho do Toriyama, ele tem que ganhar um sucesso de público no mangá. E o mangá é um livrão desse tamanho, recheado de propaganda de produtos, de óculos, de roupa, de sapato. Então o pessoal comprava mangá bem barato, porque a propaganda pagava a produção daquele tolete. Essa que é a brincadeira. Tinha uma história em quadrinho de um surfista lá em Santa Catarina. O desenho era meio boca, o roteiro era legal. Eles fizeram vários números e eles vendiam propaganda de surf. Tinha bastante páginas de propaganda. Ó, linha de simetria, para eu não me perder. Vou fazer aqui, ó. Assim. Tá aqui, ó. Lembra do desenho de perfil? Linha de simetria para o desenho de perfil. Achei o nariz. A boca tá aqui. Tá melhorando. Tô gostando mais. Talvez eu consiga melhorar até esse daqui agora, porque eu tô aprendendo mais coisas. Depois que foi falado, perdão, mas eu acho isso covardia, alguém escreveu alguma coisa que foi filtrado e não chegou até nós. Então, se escrever de uma outra forma, talvez chegue. Algumas vezes não chega como você fala, tipo, eu falar 20k, 20 mil. Ele filtra. Experimentem. Alguém escreve 20 mil e tenta enviar. Vamos ver se funciona. Ó. Essas coisas acabam sendo filtradas. Tá vendo? Tá aqui. Ah, não. Assim saiu. Não foi filtrado. Legal. Comigo foi quando eu fiz. Eu tava falando, eu vou clicar, bater, até chegar a 10k. Aí, acho que foi 20k. Eu vou experimentar. Vamos lá. Deixa eu entrar aqui, eu vou escrever 20k. Quero ver se vai ser filtrado. Bom, não é sempre que acontece, né? Ah, quer saber? Não vou fazer. Vamos continuar desenhando. Então, às vezes o filtro cai, às vezes não. Então, alguém escreveu alguma coisa que foi filtrado antes do 20 mil. Se quiser escrever de novo, a gente vai conseguir ler. São pequenas palavras que não passam de filtros. Ó. Obrigado, Rafael, pelo ter escrito para testar. Olha, eu não consegui. Eu achei feio. O que eu errei? O olho está grande. Eu já vi muitos desenhistas que fazem desse jeito. Mas não está no Zamani. E é a proporção do olho. Ele faz o olho menor. Então, o segredo é este. Por isso, quando vocês desenham uma coisa e não ficou bonito, ficou esquisito, é esse estudo que estão fazendo. Eu estou errando porque eu quero mesmo agora.
porque eu já treinei o Zamani. Por isso que eu estou fazendo errado. Para mostrar sobre a questão do treino. Ah, foi meu comentário sobre desenhos antigos do Maurício de Souza serem feios. Ah, aí foi filtrado por palavras negativas. Tipo, termos ofensivos ou grosseiros. É isso. Pô, que chato isso, né? Bom, aí está. Diminuiu o olho. Agora eu vou diminuir o outro. E eu deixar um pouco mais para baixo. Vamos ver se agora vai. Ei, ficou melhor. Então, se eu fizer essa volta com o olho um pouco menor, um pouco mais afastado ainda. Ele deixou mais afastado do que eu deixo. Nossa, ficou bastante afastado. Eu nunca deixo afastado desse jeito. Vou deixar o olho menor. Eu acho que sim. Ó, o olho menor. Funcionou melhor. Consegui. Agora eu faço a perna gordinha, chegando nesse tamanho aqui, e o polegar. Opa, calma. Faça a estrutura. Cá está. A perna, testa, e funcionou. O que é essa aula hoje? Zamani é uma demonstração que eu estou fazendo de como vocês vão criar o desenho. Frozen, muito bacana. Zamani, será que se baseou no Frozen? Será que ele está fazendo o estilo mais estilo Disney? Mas se for da Disney, de quem? O bebê Tarzan que eu separei para a aula da manhã para a gente continuar esse estudo foi feito por John Ripa. Ele que fez o design. E cada designer tem uma característica única. Única dele. A característica disso daqui é o braço afina. Ele não fica grosso. Então, ele começa grosso e começa a afinar. Assim. Então, ele começa grosso e afina. E aqui dá um ombro mais pontudo. Assim. Essa característica que tem. Isso muda tudo. Aí tem o ursinho aqui. O ursinho fofinho. Bem, essa ideia do estudo e do tamanho. Só que isso daqui é só um desenho. Nós podemos fazer desenhos de outras formas. Eu vou mostrar uma coisa. Zamani, eu falei 2017, mas em 2013, quando ele estava trabalhando para a Caragos Animationet Netco Produzione, ele fazia outras proporções. Tipo, uma cabeça, duas cabeças, três cabeças. Olha a variação do pé. Estão vendo? Mais gordo, mais magro. Isso daqui é muito mais estilo do que Alex Ross. Muito mais estilo. Alex Ross não é bem um estilo. Realismo, desculpem dizer, é técnica, não estilo. Dificilmente pode chamar de estilo. É verdade, aquele desenhista clássico das personagens femininas da Marvel, até DC, dá aula. Tem tantos? De quem você deve estar falando? Deixa eu ver quem. Deixa eu lembrar um. Eu sou péssimo para nomes. Temos desenhistas da Marvel brasileiros, famosos. Aí já tem. Eu conheci alguns, mas eu sou péssimo de nomes e isso some, né? Desenhistas da Marvel brasileiro de sucesso. Não é letra da Marvel, desenhista. Tem um que é o Júnior, que o pai dele era quadrinista também. Cada um deles tem um trabalho melhor que o outro. Então, nós temos quem? Eu escrevi desenhista. Letra, não. Eu tinha escrito desenhista, ele corrigiu de novo. Desenhista. Aí vocês vão ver alguns, vocês vão ver estilos diferentes. Imagens. O Mike Deodato, esse é o Júnior. Ele é um desenhista que tem um estilo forte, só dele. E ele era escolhido pelo estilo dele. O Michael Deodato. O Joy Bennett. Ele desenhava mais mulheres e dá aula. Talvez seja do Joy Bennett que está falando. Também é muito bom. Muito bom mesmo, o cara. Quero ver outro. Neto Dias. Ele é mais novo, assim, dessa turma.
Vamos ver um outro aqui. O Joy Bennett foi demitido? Por que ele foi demitido? Às vezes o pessoal é demitido por motivos políticos e falas polêmicas. Provavelmente aconteceu isso com ele. Eu soube dessa história, mas é antiga já. Quem mais? Nossa, um morreu aqui. Tem muita gente. Muita gente mesmo. Da DC e da Marvel. Michael Deodato, Joy Bennett e tem outros também. Eu queria ter mais memória. Eu lembrava na hora, assim. Ah, Ivan Reis. Show de bola. O cara também é demais. Muito bom. Rafael Grampar começou a fazer. Só que esse cara, não sei, o estilo dele era muito longe da Marvel, mas a Marvel mudou os estilos dele. O Jim Lee tinha um traço único só dele. O Alex Ross era mais realista, como eu falei, né? Mais do realismo. Então o estilo dele é realista, mas como o Saul Buscema também é demais. Bom, quero mostrar uma outra coisa. Deixa eu ver que horas são, 20h40. Vamos fazer mais um desenho dele aqui. Só para mostrar. Ó, vamos fazer mais cabeças agora. Vamos fazer 3 cabeças. Aqui do lado. Bruce Timm, Wilson, aquele traço foi usado bastante na DC e até para animações. Cara, pra nisso, deixa eu mostrar uma coisa também. Samurai Jack. Lembra do Samurai Jack? Não é Marvel, mas é um estilo tão bonito. Samurai Jack. Deixa eu ver quem é o desenhista. Esse desenhista desenhou outros desenhos fabulosos. Mas eu esqueci o nome dele. Talvez eu tenha colocado no livro. Aqui, ó. Genji Tartakovsky. Isto. Imagens. Olha que estilo bacana. Olha que lindo. Samurai Jack, tipo, quando eu vi o desenho em ação, a economia de cores, esse desenho rápido sendo feito, eu achei uma coisa tão bacana. E olha os estudos e esboços dele. Em azul e traços. Tá, agora vamos ver o desenhista, o artista. Então vocês pegam o artista e estudam, e aprendem com ele. Acho que é Tartakovsky. Ah, tem um nome ali. É só colocar all. E eu copio o nome dele. Não, peraí. Copiar e colo aqui. Não, acabei de copiar de novo, que droga. Ou de novo. All. Cadê o Tartakovsky? Não é animation. Volta. Volta. Cara mais atrapalhado eu, né? Mas ele não fazia só samurai. Eu quero mostrar outros trabalhos dele. Você vê como que ele desenvolveu uma coisa muito bacana. De designer de cenário, design de personagem, tudo assim, em volta. Esse carinha. Viram? Imagens. Não, imagens. As meninas superpoderosas. Olha esse cientista aqui que ele fez também. Então, o ramo dele de trabalho é gigantesco. E estudar ele é estudar alguém que tem um talento incrível. É você pegar o desenho e trabalhar. E entender como ele cria e fazer igual. E acreditem, ele trabalha como todo mundo, com esboço, croquis, traço, contagem de cabeça, proporção. Ele tem todas essas coisas. Traço de croquis. O desenho dele não é acabado e pronto. Por isso, quando vocês estudam line art, passando por cima o desenho e deixando bonito e fazendo fan art, vocês não estão estudando, na verdade. Estão fazendo capa. Desenvolver o estilo é o legal. Vamos fazer o desenho aqui e encerrar essa aula. 3 cabeças. Deixar mais para o meio para vocês verem. Vig Seu Comédia. Olá, como é que você está? O Vig Seu Comédia falou que gostava de desenhar quando tinha há 10 anos. Aí ele parou faz 40 anos. Não, quando tinha 10 anos. Aí ele parou faz 40 anos. Que pena. É uma pena mesmo. Mas nunca é tarde para recomeçar, né?
Lembrando que teve várias pessoas que começaram a fazer os trabalhos depois de mais velhos, né? Tipo, com 50 anos, você está com 50. Eu tô com 55 e eu tô fazendo coisas novas. Eu quero aprender mais coisas, eu quero aprender a fazer jogos. Ah, se desenha um pouco, ótimo. Então, essa aula vai ser legal, que vai abrir cabeça para outras coisas. Participa aí comigo. Gênios que começaram a trabalhar muito tarde e fizeram sucesso. Vamos lá. Não gênios, gênios. Então, isso é bom para incentivar a gente. Parece que o Tolstói falou que aprendeu a desenhar com 50 anos. Então, nunca é tarde demais. Essa que é a ideia. Então, tem um monte. Einstein começou cedo, não conta. Com 20 e poucos anos, ele já tinha feito a teoria da relatividade. Então, olha, Ray Kroc, McDonald, tem um filme dele que mostra, ele começou com 52. Ele estava pobre, cara, estava tentando engatar. E ele conseguiu. O Stan Lee, ele começou antes, mas o primeiro sucesso em 39. Mas ele, como eu falei, é mais administrador. Roberto Marinho fundou a TV Globo em 65, com 61 anos. Nestlé com 52. Vera Wang, Mumu, todo mundo, ó. Samuel Jackson, só obteve sucesso com 40. Você sabe desenhar cavalo. Vai que é cavalo que é o seu caminho. Bom, vamos terminar esse desenho e acabar essa aula. Vamos lá. Vou usar o livro, eu vou estudar bem. Não vou mostrar para vocês, vocês vão ver aparecer aqui. Vamos lá. Aqui está a cabeça. Me parece que a maçã do rosto está aqui. A cabeça é gigante. Então, essa é a forma da cabeça. É assim que trabalha. A outra maçã do rosto está aqui. Legal. Então, eu tenho esta curvatura. Ele trabalha muito bem essa curvatura, o Youssef Zamani. Boa. O olho, aqui está, ó, ele deixou olhando para baixo. Aqui está a curva. Eu aprendi aqui que ele trabalha olhos bem afastados, menores do que eu imaginava. Vou fazer o olho virado para baixo também. Podia fazer virado para cima, né? Vou deixar um pouquinho aberto, vou diferenciar e olhando para baixo. Fica um olhar meio sonso. O nariz está na história da divisão, que a gente já aprendeu. E a boca está alcançando o queixo. Isto ficou cabeção. Desenho, mas não é tão bom igual vocês, mas desenho, porque parei, se eu desenhasse esses anos, eu desenhava melhor. Eu desenhava bem. Quem falou isso foi o Vig Seu Comédia. É o seguinte, treina. Parta para alguma coisa, tem um objetivo. Todos os objetivos que você tem são curtos, certo? Você ainda tem 40 anos de vida, Vig Seu Comédia. Se você, ou 50, se você não tiver tremedeira, você vai conseguir fazer pleno isto. Mas se acontecer alguma coisa de ruim, ainda você vai ter 20 e 30 anos de treino. Muita gente conseguiu em 20 e 30 anos fazer coisas maravilhosas e fazer sucesso. Em pouquíssimo tempo. O Henry Ford começou com 45 anos, que ele lançou o Ford modelo T. Em pouco tempo, já velhinho, ele estava administrando uma fábrica e ele estava rico, ou famoso. Então nunca é tarde, nunca é tarde. Mas tem que querer. O que você tem agora? Experiência de vida. Experiência de vida conta muito. Aí está, ó. É isso que ela fez. Mas eu vou achar um cabelo diferente. Você faz desenho para aparecer nas TV ou telinhas quadrinhos? Você faz desenhos para aparecer na... eu faço... eu sempre tive alguma coisa. Eu fiz desenhos para mídia, assim. Saiu em documentários, eu fiz abertura de documentários que saíram na Inglaterra. Eu fiz cenários para Marvel, para quadrinhos. E junto do Ibrahim, ele me convidou, eu trabalhei junto dele. Saiu na edição da M. É antiga isso daí. Fiz também trabalho para um estadunidense, um trabalho bem longo, trabalhei anos com ele, fazendo igual o Youssef Zamani fez, fazendo concept art de aliens e Deus e anjos e Lost Age, que era o nome do projeto. Fiz também... eu fiz muita coisa. Mas, aqui, vamos trabalhar aqui, tá? É importante isso daqui.
Atualmente eu estou fazendo para a igreja uns quadros, 14 quadros, estou fazendo o fechamento de um livro infantil e estou dando muitas aulas. Ó, aqui está a perna, aqui está isso daqui. Eu deixei um cabelo diferente do que ele fez. Vou amarrar aqui, beleza. A orelha está aqui. Eu esqueci o nome do desenhista que usa desenho bom, também ele faz rosto. Eu não entendi. Das pessoas no trem. Eu acho que já vi isso daí. Nossa, eu não vou lembrar o nome. Eu sou péssima para lembrar o nome. Tá, eu vou mudar isso daqui. Eu vou colocar pescoço agora. Um pescoço comprido. Então, aqui está a nuca. Mas eu vou centrar, porque a técnica é centrar isto. E aqui está. Vou deixar reto, porque ele faz reto. Nesta parte, ele faz pequeno. Daqui, ele aumenta. Isto. Vou colocar um brinco. Aí está. O braço, cotovelo, mais ou menos nessa altura. A mão, a caixa que eu já ensinei. Valeu, Vig, seu comédia. Valeu, obrigado. Aí, olha, quando eu desenho aqui, eu não desenho o meu estilo. Eu desenho vários estilos, porque não estou dando aula para vocês aprenderem o meu estilo. Estou dando aula para vocês desenvolverem o estilo de vocês. E por isso que eu peguei e escolhi Zamani agora. E a gente está estudando o Zamani, para a gente ver o estilo do Zamani. E assim trabalhar de acordo com a busca de vocês. Vocês vão ver quais artistas vocês gostam e vão tentar o estilo dele. Ah, então vou tentar Alex Ross. Para com isso, cara. Alex Ross não é estilo. É realismo. Se quer ser realista, esquece a palavra estilo. É como você vai copiar uma foto de uma maneira rápida e legal. Certo? Alex Ross não é estilo. É realismo. Beleza? É isso aí. Ah, valeu prestar atenção. Obrigado. Então, ó, pode fazer realismo, nada contra. Realismo dá muito dinheiro. Quer dizer, não dá porque demora para fazer. Como demora, você tem que cobrar demais. Realismo dá muito dinheiro para dar aula. Fazer portfólio e dar aula de realismo dá muito dinheiro. Porque vocês vendem a ideia, você vai ficar rico fazendo realismo, e muita gente gosta e quer aprender realismo. Aprende realismo, não fica rico, mas deixa rico o professor que vende. É a mesma coisa que coaching. Coaching ensina vocês a ficarem ricos. Mas quem está ficando rico é quem está ensinando a ficar rico. Como ficar rico em 10 passos. Boa? Vai deixar rico o dono do livro. Isto que é. Beleza? Então, o realismo é muito legal, chama bastante atenção, mas não deixa a gente rica. Porta, chaves de madeira e arte... olha só. Eu tô seguindo você? Eu quero seguir você e ver teu trabalho. Dá licença, porque eu me interessei por ti. Depois que você falou, eu me interessei. Siga de volta. Tô te seguindo. Entendem? Vocês ganham dinheiro fazendo coisas legais. Certo? E não é muito dinheiro, mas ganham mais dinheiro do que realismo. Por quê? Porque vocês fazem uma coisa única, mais rápida e vendem a nível de artesanato. Eu tenho um monte de pessoas que eu sigo aqui que ganham dinheiro assim, fazendo biscuit, fazendo arte em jogo de pratos, arte em jogo de bebê. Eu não coloco nesse vídeo aqui e outra coisa, mas vou montar Arte Madeira Souza. Monta. Eu quero te seguir. Eu quero te compartilhar. Eu quero te divulgar. E eu quero falar para os outros de você. Eu estava seguindo um cara que fazia escultura em isopor. Gigantes. Ele é um ótimo escultor. Ele tem uma boa clientela, faz para o Brasil inteiro. Ó, eu estou seguindo o estilo. Estou fazendo os dedos. E estou traçando, tentando seguir o estilo do Zamani. Zamani trabalha muito com moda. Ele pega muito a questão de detalhes. Eu faço caminhão também. Eu vi um cara que eu acompanho, eu sigo, que faz caminhão de madeira. E carrinhos. É muito bacana, faz brinquedos. E como eu estava falando antes, no começo, não sei se chegou antes, todos os nossos desenhos
é para vender. É para vender produtos. Então, quando você cria um estilo, é para vender produtos. As histórias em quadrinhos da Marvel é para vender produtos. Tudo são produtos. O Tarzan, o Baby Disney, foi para vender a animação, que ganha como uma longa-metragem, e depois os produtos. A Frozen vende produtos até hoje em dia, que foi falado. Então, quando a gente está trabalhando concept art, é para criar mundos fantásticos, para a gente saber fazer mãos, pés, sapatos, roupas, modas, para fazer produto. Depois eu gravo um vídeo que eu fiz a casinha, cofre, e guardo a moeda de R$1. Ah, sei, entendi. Eu quero ver. Eu vou entrar e eu vou ver lá, ou se vocês já têm. Ó, bonés, roupas, fivelas, cintos. Esses acessórios podem aparecer no personagem de vocês. Aí vocês podem fazer esses acessórios e vender também, porque esses acessórios estão no personagem de vocês. Pokémon vendeu bolsa, vendeu sapato, vendeu camisa, vendeu acessórios, vendeu jogos, principalmente jogos. O desenho animado Pokémon era para vender jogos. Dragão, para vender camisa, para tatuador. Decoração, para vender casas, decorar quartos. Tudo isso daí. Ó, jogos, partes mecânicas, motos. Dragon Ball, olha aqui. Isto era brinquedo também. Perfeito? Bom, gente, encerro minha aula assim. Hoje a gente viu Zamani e amanhã nós vamos ver John Ripa com o Tarzan, o desenho animado, o bebê Tarzan. Muito obrigado a todos que participaram e até amanhã com a continuação desses trabalhos com o bebê Tarzan. E depois voltamos à anatomia para estudar troncos e abdômenes.